Olá! Hoje nós iremos preparar um pão de batata doce, sem glúten, sem leite e derivados e sem açúcar. Então vamos lá. Para esta receita vocês vão precisar de uma batata doce. Esta minha aqui tem mais ou menos 300 gramas, que eu vou descascar, picar e colocar a cozinhar. Uma colher de chá de goma xantana. Ela vai fazer o papel do glúten. A goma xantana ajuda a dar aquela liga na farinha. Vocês encontram em qualquer loja de produtos que vendem produtos naturais. Usa uma colher de chá de sal rosa. Você pode usar o sal comum que você tem em casa. 2 colheres de fermento biológico para fazer o pão. Uma caneca de água morna. Aqui tem mais ou menos 250 ml de água. 3 ovos, só que no pão nós vamos usar 2 ovos inteiros e a clara de um ovo, porque a gema nós vamos utilizar para pincelar o pão depois de crescido. Aqui eu tenho 2 colheres de psyllium, que vai ajudar a dar liga também no pão. 3 colheres de aveia em flocos, meia xícara de polvilho azedo, 3 colheres de sopa de óleo de coco. Você pode utilizar o óleo que você tem em casa e 2 xícaras de farinha de arroz integral, que você pode também utilizar a farinha comum, né? Farinha de arroz sem ser integral. Mas pode ser que depois, na hora de preparar a massa, a gente precise colocar mais farinha. Mas aí eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Então, primeiramente, nós vamos preparar este fermento. Nós vamos colocar o fermento aqui na minha vasilha e vamos colocar a água morna. Eu coloquei no micro-ondas 1 minuto esta água e já é o suficiente, ó. Se ela não fermentar, vocês nem utilizem para fazer o pão, porque o pão não vai crescer. Então, aqui a gente vai deixar ela fazer o fermento. Agora a gente deixa tapadinho, deixa descansando. Enquanto ele descansa e faz a fermentação, nós vamos cozinhar a batata. Já coloquei a minha batata para cozinhar e assim que estiver pronta, nós vamos começar a fazer o pão. Então, ó, o fermento já está pronto. Em 20 minutos, que foi o tempo para cozinhar a minha batata, o fermento também ficou pronto. Aqui está a batata já cozida e amassada. Eu vou utilizar a batedeira, mas se você não tem batedeira, pode fazer todo ele à mão também, não tem problema. Mas para quem vai utilizar a batedeira, se for a planetária, use esta pá para bater o pão. Tá? Esse aqui é ideal para o tipo de pão que a gente vai fazer agora. Então vamos lá colocar os nossos ingredientes. Os ovos, coloco de 1 a 1, para não ter problema de colocar um ovo estragado e a gente perder uma receita inteira. E este último nós vamos separar a clara e a gema. E a gente bate um pouco. E agora a gente vai colocando a farinha de arroz e a goma xantana. Eu vou colocar a goma e aos pouquinhos a farinha. Como eu falei para vocês, provavelmente nós iríamos precisar de mais farinha. E de fato, ó, aqui a massa tá muito mole.
né? Então, nós vamos colocar um pouco mais de farinha, porque a gente quer que ela fique mais durinha. Se você quer fazer um pão de massa mole, já daria para usá-la do jeito que tá. Mas a gente quer que faça aqueles gominhos que eu vou ensinar para vocês como fazer, para fazer o pão ficar com os gominhos. Então, tem que ficar mais durinha, tá? Vamos lá, eu vou acrescentar aqui meia xícara de arroz, de farinha de arroz, vou deixar bater e depois a gente vê como fica. E aí a gente vai acrescentando até ficar o ponto, tá? Este é o ponto da massa. Vocês vejam que ela não está muito dura, tá? Nem molinha como estava antes. E agora eu vou ensinar como a gente faz aquelas bolinhas. Então, numa forma de furo no meio, nós vamos untar esta forma. Untar bem aqui o meinho dele para não grudar. Eu estou untando com óleo de coco, mas pode ser com óleo de soja normal, com óleo que você tiver em casa. Minha forma bem untada. Agora nós vamos precisar de água. Você deixa um potinho com água próximo de você para molhar as mãos. Aí a gente pega aqui, ó, uma colher cheia, a gente vai fazer uma bolinha. Com as mãos molhadas, a gente prepara e ela fica bem certinha. E vai fazendo as bolinhas. Aqui a forma já está preenchida. E se não quiser fazer esse trabalho de fazer as bolinhas, é só colocar na forma e deixar crescer, que fica bom igual. Agora a gente pincela com o ovo, a geminha de ovo. Prontinho. Agora nós vamos deixar crescer. Quando estiver pronto, eu mostro para vocês aqui o ponto de levar para assar. Nosso pão já está crescido. Agora eu vou levar ao forno 180 graus por mais ou menos 45 minutos. E o nosso pão ficou pronto. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como é que ficou a textura dele. Para cortar aqui os pãezinhos. O pão ficou bem fofinho. Pão integral, sem açúcar, sem leite, sem glúten, mas muito nutritivo e gostoso.